Fala pessoal, tudo jóia? O Growth no Auge tá na área. Esse é o terceiro episódio deste quadro do podcast Papo no Auge, em parceria com a consultoria Playgrow, conduzida pela biblioteca Cadu de Souza. Cadu, seja bem-vindo novamente, meu amigo. Agora, terceiro episódio do Growth no Auge. Grato por aprender sempre com você, meu amigo. Fala, Saulo. Tudo certinho, meu amigo? Mais uma vez, um prazer estar aqui presente nesse terceiro episódio da série. Uma responsa também, né, para a gente corresponder à expectativa de todo mundo que está escutando a gente, assistindo. Enfim, tenho certeza que a gente vai conseguir, assim como o primeiro e o segundo episódio, entregar muito conteúdo prático para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a metodologia de Growth e também quem quer tirar proveito do conhecimento para aplicar os seus negócios. Vamos embora. Disso aí, meu amigo, eu não tenho nem dúvida. E antes de passarmos ao conteúdo deste terceiro episódio, vamos recapitular o que vimos até aqui. No primeiro episódio, discutimos o conceito de growth e a importância desta filosofia para os negócios, para as marcas, para o desenvolvimento de produtos. No episódio número 2, debatemos como o growth ajuda no alinhamento de estratégias eficazes para atrair novos clientes, com foco em aumento de visibilidade dos empreendimentos e em alcance do público certo. No episódio de hoje, vamos discutir o próximo pilar da metodologia Growth, a ativação. Falamos de produto, de aquisição e agora vamos falar sobre conversão de leads, pretensos clientes, em usuários ativos engajados com produtos e serviços. E nesse sentido, eis minhas perguntas iniciais, Cadu. Trocando em miúdos, o que significa ativação de clientes no contexto da metodologia Growth para sermos didáticos? Qual é a diferença entre aquisição de clientes e ativação de clientes no contexto do crescimento de um negócio? Vamos lá, Saulo. Excelente pergunta, tá? E eu vou te responder de uma maneira bem simples e bem didática. Basicamente, a aquisição, vamos relembrar um pouquinho do que a gente conversou no episódio passado, né? É o primeiro estágio ali do funil convencional que a gente conhece. Então, é onde as empresas realizam ações para conseguir captar possíveis clientes para o negócio. Ou seja, estratégias de publicidade online com utilização de mídia paga, como Google, Facebook, Meta de forma geral, né? Não só Facebook, o Instagram também, TikTok Ads, Waze, enfim, N canais que a gente tem, assim como estratégias de SEO para atrair mais acessos ao site. E aí a gente tem N estratégias, né? Ações táticas que a gente consegue atrair mais clientes. Citei por alto algumas aqui, mas enfim, a gente tem N possibilidades, tá? Quando a gente fala de ativação de cliente, é um estágio subsequente a essa parte de aquisição. Ou seja, o cliente já está dentro de casa e a gente precisa realizar ações, né, para que, como você bem pontuou, o cliente permaneça engajado. Então, essa parte especificamente, na minha concepção, tá, é um dos pontos que vira um pouquinho a chave com relação à atuação do marketing especificamente. Eu vejo hoje, né, e hoje acho que já tem um amadurecimento maior, mas ainda é bem recorrente isso, que as empresas focam muito em aquisição de novos clientes, mas se esquecem de realizar trabalhos mais eficazes para a ativação dos clientes. Então, se esquece de trabalhar a base, de fazer com que esses clientes tenham, de fato, melhor aproveitamento do serviço ou do produto que está sendo comercializado, que, de fato, ele se torne um consumidor da marca a ponto dele ter um relacionamento significativo e possa recomendar, né, a empresa para um amigo, um familiar, enfim, que de fato ele possa continuar consumindo ou consumir novos produtos. Então hoje eu vejo basicamente as empresas trabalhando muito forte na aquisição, como eu falei, utilizando estratégias para atrair cliente, mas ainda engatinhando no que se refere à ativação de cliente. Muito massa a tua resposta. Também, assim, eu, como leigo, né, sempre estou preocupado nessa coisa, como é que as pessoas adoram uma marca, né? Ficam fiéis a uma marca, isso traduzindo aqui na minha forma leiga de ver as coisas, né? E essa é justamente a minha próxima pergunta, Cadu. Como é que a gente transforma consumidores virtuais em verdadeiros adoradores das marcas, né? Como eu falei,
quais táticas, métricas e dados podem ser usados para medir a ativação desses clientes. Massa, bacana. Vê só, Saulo, vamos lá, vou responder por parte também, para a gente ser o mais didático aqui possível, até para não deixar nenhum tipo de dúvida com relação, mas lembrando, só voltando um pouquinho, acabei não citando na minha apresentação, quem tiver algum tipo de dúvida ou quiser continuar a conversa, me chama no Instagram, me chama no LinkedIn, @Cadu de Souza, que vai ser um prazer continuar essa conversa. Mas vamos lá, te respondendo. Como é que a gente consegue transformar, né, consumidores virtuais em verdadeiros adoradores da marca, digamos assim, né? E isso está cada vez mais difícil, né? Principalmente com a quantidade de marcas que a gente tem presente dentro das redes sociais, né? A concorrência cada vez ficando mais acirrada pela atenção do usuário. Então, assim, hoje a gente tem muito conhecimento, tem muito conteúdo, muita informação, mas não tem tanto tempo para consumi-las. Então, cada vez mais o tempo na mente do consumidor se torna escasso, tá? Mas, obviamente, que existem algumas boas práticas, digamos assim, que são, né, que ajudam a fazer essa transformação, tá? Acho que uma das principais é a entrega de valor, né? Então, não adianta você, por exemplo, cumprir, né, realizar ação pensando em benefício próprio, ou seja, vou gerar conteúdo todos os dias dentro daquilo que eu consigo produzir, mas gera um conteúdo raso, não gera um conteúdo pensado no meu usuário, ou um conteúdo sem estratégia, um conteúdo que de fato vai entregar valor. Então, assim, acho que o primeiro de tudo é colocar o usuário como centro, né, o seu cliente como centro, e de fato traçar ações e estratégias ali que vão entregar valor para o teu usuário, né? Então, basicamente, eu acho que isso é o mais importante quando a gente fala de ativação, né, que é especificamente o tema desse podcast, é certificar que o produto ou serviço esteja sendo condizente com aquilo que foi prometido no momento da venda. Então, por exemplo, se eu vendo um serviço, faço um pitch de vendas excelente, mas o meu produto não corresponde, não entrega o valor devido na hora da sua utilização, consequentemente, a experiência não vai ser tão positiva e não vai haver espaço para renovação, se for um serviço de assinatura, ou uma aquisição de outros produtos, né, se for uma compra ali de um bem mais tangível, tá? E atrelado a isso também aí a gente tem não só o valor do produto, mas está atrelado à questão da experiência do cliente, como foi o processo de compra dele, né? Como é após a compra também. Então, hoje, novamente, uma percepção minha, mas e até enquanto usuário também, mas eu vejo as marcas se preocupando muito com vender, mas na hora da experiência, de fazer o pós-venda bem feito, de se colocar à disposição para resolver possíveis problemas, né, acaba não tendo tanta eficácia assim. Eu passei recentemente, até para trazer um papo mais descontraído, menos científico para o nosso bate-papo, de uma experiência muito positiva com a Dell, né? Eu comprei um notebook recentemente da Dell, né, um notebook apto, né, para desenvolver o trabalho, né. Então eu tive um pequeno problema com relação ao consumo da bateria dele, enfim, é um modelo diferente do que eu estava acostumado, habitual, que consome uma bateria, enfim, totalmente diferente dos notebooks convencionais. E o suporte da Dell foi excelente. Na mesma hora que eu liguei, o atendente foi super atencioso, fez uma atualização, né, em tempo real, depois se colocou à disposição. Mesmo após o caso ter sido solucionado, ele fez: ó, o chamado vai continuar aberto durante 7 dias, porque qualquer dúvida, basta me responder por e-mail que eu entro em contato contigo por telefone. Então, assim, foi uma experiência incrível a ponto de eu estar aqui falando da empresa e recomendando, né, ela. Então, acho que isso é uma forma de você conseguir transformar, né, o consumidor em adoradores da marca. Certamente já ganhou um ponto. Se eu já via a empresa como uma referência em termos de qualidade, agora vejo ainda mais, né? Algumas outras ações, principalmente na parte de aquisição. Acho que a gente tem programa de indicação, de fidelidade também, que eu acho que vejo poucas pessoas. Tem até o Rodrigo, especialista em programas de indicação, que fala muito sobre isso. Depois posso resgatar qual é o arroba dele, para deixar para
o pessoal, enfim, passar a seguir, passar a conhecer mais, mas eu acho que é importante também, quando você fala de construir um relacionamento mais a longo prazo e fazer com que essas pessoas virem, né, potencializadores de negócios. E acredito que, por último, é a personalização, né? Acho que hoje a gente cada vez mais carece de ter uma comunicação mais personalizada, mais individual, de realmente você ser único. Nada mais desagradável quando você vê aquela comunicação muito robotizada, muito generalista, que não tem identificação com de fato tu precisa ou tu deseja. Então acho que basicamente esses pontos resumem bem com relação às métricas, né, que você perguntou. Saulo, novamente, assim como no segundo episódio, é difícil dizer porque avalie, isso depende, na verdade, do objetivo, né, especificamente, mas aí a gente tem algumas métricas que podem, né, conduzir a esse entendimento, como por exemplo, taxa de retenção, né, entender ali o quanto a gente consegue reter a pessoa dentro do produto, do site, enfim. Uma pesquisa, um NPS, né, saber quantas pessoas avaliam, né, positivamente, aí tem um índice ali de lealdade à marca. A gente pode identificar também o churn, né, que é basicamente a taxa de pessoas que saem, né, ao longo de um determinado tempo. A gente pode avaliar o engajamento do usuário, então quantas vezes um determinado usuário acessa o meu aplicativo no dia, na semana, no mês. Então, por exemplo, a Netflix faz muito isso. Se você assina a Netflix e você não utiliza dentro do mês, já liga o sinal de alerta que provavelmente você não vai ver o serviço como um produto de valor e, consequentemente, isso é mais provável que você cancele a assinatura. Então, ela tenta fazer com que você esteja engajado, né, consumindo sempre conteúdo. Enfim, aí tem diversas métricas, né, como eu falei, que dá para a gente fazer essa análise. Muito legal. Eu acho que a tua fala é importantíssima para quem está começando o negócio, para quem está desbravando ali internet, mídia social, para quem está querendo escalar por ali, para quem já tem um negócio consolidado também. Eu acho que ter em mãos essas estratégias, obviamente a gente está falando aqui para quem está usando estratégias digitais, né? Ter em mãos essas estratégias digitais é fundamental, faz toda a diferença para quem quer dar um up no seu negócio, dar um up na sua marca, né? Também gosto muito da Dell. Nós não estamos ganhando jabá da Dell, né? Mas também gosto muito da Dell. Dell Isso não é patrocina a publi, né? gente. Isso não é publi. Patrocina a gente, meu. Patrocina a gente. Tá fazendo aqui, olha aí, ó. Né? Experiência do cliente, né, em alta conta. E por falar em experiência do cliente, né, é a nossa próxima pergunta. Hoje se fala muito nessa tal de experiência do cliente, né, essa coisa etérea, como fator crítico para o marketing e, consequentemente, para o sucesso de um negócio. Como a jornada do cliente se relaciona com a ativação de clientes e de que forma essa personalização que tu falou aí, né, age de forma positiva na jornada desse cliente até a sua ativação? Boa pergunta. Complexa também, mas vamos lá, vamos tentar aqui sintetizar. Na verdade, eu acho que está diretamente ligada, tá? Estão intimamente relacionadas. Até porque quando a gente fala de jornada do cliente, é desde o momento que de fato ele vira cliente, e tem consumidores que vão se tornar clientes pro resto da vida. Talvez seja o caso de clientes da Coca-Cola, da Apple, enfim, tem algumas marcas que de fato conseguem ter essa jornada muito duradoura. Mas como é que ela basicamente consegue estar ligada à parte de ativação, né? Ações de ativação. Primeiro entender, né? Um dos pontos que a gente citou anteriormente é a gente estimular ações, através de ações, fazer ações para que o cliente sempre esteja engajado com a minha marca. Então, o que é que a Apple faz? A Apple cria uma experiência, não só a Apple, eu estou citando porque talvez seja um dos maiores cases, né, mas a Apple cria uma experiência não só da venda do produto, da prestação do produto ali no momento da venda inicial, mas de todo o suporte que ela dá após, né, a compra do produto. Então, a comunicação que ela tem, a forma como você é recepcionado na loja, a facilidade com que você tem de contactar o suporte, de resolver o problema do seu aparelho. Então, todos esses pontos de contatos que a marca tem com o cliente durante a vida útil dele
né, de consumindo um produto ou serviço, vai ser determinante, né, para que a gente tenha uma jornada positiva, tá? E aí quando eu falo desses pontos de contato, e como a gente tem dores específicas, é necessário que você tenha uma personalização. Então, por exemplo, a dor que eu tenho, voltando ao caso da Dell, com relação ao consumo da bateria, pode não ser a dor do Saulo. O Saulo talvez queira, né, tenha um problema ali inicialmente para fazer uma atualização de um drive para utilizar melhor o microfone profissional que ele tem, porque ele desenvolve podcast, né? Então, assim, o trabalho de marca tem que ser personalizado de acordo com a necessidade de cada usuário, de cada indivíduo, sabe? Então, acho que, assim, está intimamente relacionada, né? Não é fácil. A gente falando assim por alto, dá a entender que é algo muito simples. Existem hoje ferramentas que possibilitam automações com grandes personalizações, principalmente se você tiver, né, um CRM bem estruturado, tiver integrações entre plataformas que você utiliza ali para, né, fazer disparo de notificações, fazer algumas automações ali que possibilite ter um atendimento em escala maior, mas tanto isso vem para o bem, como às vezes vem para o mal. Se isso não está configurado adequadamente, às vezes a gente acaba vendo algumas gafes aí no mercado de parabenização em dias errados, ou então utilizando o pronome errado, enfim, acaba acontecendo. Então acho que é importante ter cuidado, e ciência de que isso é fundamental para que você tenha, como eu falei, proporcione, na verdade, uma jornada do cliente positiva e duradoura, que é tudo que a gente quer, né? Quando a gente fala de ativação. Pois é, deixa eu até falar pertinho aqui do microfone, um pouco mais baixo. Se você está ouvindo agora esse podcast, não deixe de seguir Cadu lá no Instagram, porque senão você vai perder conteúdo de valor, porque esse cara, como eu disse no início, é uma biblioteca. É uma biblioteca. Meu amigo, que é isso, assim você... Quem dera. Quem dera, quem dera. Bondade sua, bondade sua. Você sabe que é, você sabe que é. Para a gente fechar esse magnânimo episódio de hoje, quais são os maiores desafios enfrentados pelas organizações, pelas marcas, na ativação de clientes? E também, qual é a importância de uma boa estratégia para minimizar esses desafios? Show, vamos lá. Eu acho que, na verdade, uma das maiores, e aí eu estou falando, tá, com base na minha percepção enquanto profissional há mais de 15 anos no mercado, mas enfim, acho que também corrobora muito com o que eu venho debatendo com outros profissionais da área que identificam esse mesmo problema. Acho que um dos grandes desafios que se existe hoje é a compreensão real da necessidade do cliente, né? Então, hoje a gente tem a definição ali, digamos assim, existem diversos métodos de se criar uma persona, de definir o ICP, né, que é ali o perfil ideal do cliente, enfim, existem diversas metodologias que facilitam, mas muitas vezes, como eu falei anteriormente, são necessidades muito individuais, que você não consegue criar um padrão de comunicação para tudo. Então você de fato precisa mergulhar e entender, precisa conversar. Muitas vezes a gente quer automatizar tudo, mas não consegue entender a fundo a necessidade do cliente. E, consequentemente, se você não entender a necessidade, você não consegue trazer uma personalização, né? E ser muito. Como é que eu posso dizer? Muito específico, né, que de forma que você se torne relevante para o usuário, né, ter uma comunicação ali relevante e consiga chamar a atenção dele e de fato agregar valor. Então nota que tudo que a gente está conversando aqui está extremamente ligado, né? Eu acho que a gente tem hoje, como eu falei anteriormente, uma possibilidade de uma personalização escalável, né, com utilização de algumas ferramentas, principalmente estando integradas de forma correta, mas hoje, muito se falava que os dados são o novo petróleo, mas a gente tem muito, muito dado e às vezes nem sempre esses dados têm uma limpeza, um tratamento adequado. Então, assim, ainda é um desafio das empresas conseguir ter esses dados concentrados, integrados e válidos, né? Não adianta ser, né, somente ter volume, precisa os dados ter valor para você conseguir fazer uma personalização escalável, né? Ter uma comunicação eficiente, que aí
é muito no. E assim, a gente acabou falando um pouquinho de teste no bate-papo de hoje, mas tudo isso, né, o que eu vou falar principalmente agora é de comunicação eficiente, você às vezes vai definir uma comunicação que você julga ser a mais adequada, mas o mundo muda constantemente. Então, assim, é sempre importante você estar mudando o seu tom, a forma como você está se comunicando, e revendo a jornada do consumidor, do cliente, enfim, para que você encontre novas oportunidades de melhorar os resultados, né? Acho que já falei de integração, né, de tecnologia, utilização desses recursos. Acho que um dos desafios também que a gente tem hoje, e a gente já falou, acho que no primeiro ou no segundo episódio, não me lembro especificamente, mas é a velocidade com que as coisas hoje se transformam, né, a volatilidade do mundo. Então hoje a gente tem um mundo com muitas atualizações acontecendo em quase que diariamente, né? Se você for pegar só atualização no Instagram, atualização de SEO, atualização dentro do marketing, acontece atualização constantemente. Na área de tecnologia, para quem trabalha com desenvolvimento de software, também acontece. Na área de negócios também, porque você está lidando com pessoas e as pessoas mudam o seu comportamento. Então, assim, a gente tem uma volatilidade muito grande e a gente, né, empreendedores precisam se adequar para conseguir se comunicar de forma efetiva com o nosso cliente, tá? E um dos pontos que eu acho que talvez seja o mais crítico é ter métricas de sucessos claras, difundida por toda a empresa. Uma das coisas que eu, infelizmente, ainda vejo são empresas que o diretor tem uma percepção de entrega, um nível de gerência tem outra, isso não está claro para o nível de coordenação e, consequentemente, também não está claro para o nível de analista. Então, assim, basicamente, é importante que todo mundo tenha conhecimento, tenha visualização para onde a empresa quer chegar e qual é a métrica que vai nortear, digamos assim, o sucesso da companhia. Então, acho que isso é importante definir e comunicar. Falta comunicação, e aí é importante também não ser simplesmente top-down, obviamente que isso vai ser inicialmente definida para onde a empresa quer ir, mas é importante também escutar quem está nos pilares de baixo da organização, tá? Então, acho que basicamente assim, tem muitos, né? Falar dos desafios é complicado, porque de fato são muitos, como eu falei, até pela volatilidade que a gente tem hoje em dia. Então, a gente tem a questão da fazer análise de dados num time correto, né? Porque hoje, se a gente tem uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, né? Então, por exemplo, vou citar para mim foi um time perfeito do comercial da Volkswagen. Não sei se tu assistiu esse comercial. Então ele pegou o time perfeito de que se estava falando muito em inteligência artificial, né, e recriou uma cena épica com um comercial teoricamente bastante simples, mas muito emotivo, mostrando um encontro de mãe e filha que acabou gerando uma viralização incrível, né, e foi um time muito acertado, né. Consequentemente, as outras empresas talvez que possam vir a desenvolver isso não vão ter a repercussão que a Volkswagen conseguiu. Enfim, a gente tem diversos desafios, mas eu acredito que eu consegui sintetizar bem, né? E acho que a gente conseguir ter estratégia, né, para combater esses desafios, a gente ter esse pensamento de growth mesmo, de estar sempre tentando fazer uma melhoria contínua, fazendo análise de dados, identificando hipóteses que possam gerar resultados melhores, né? A gente melhorar a nossa eficiência e a utilização de recursos. Se hoje nossa stack, né, de ferramentas, elas não estão integradas, vamos identificar como a gente fazer a integração delas para que elas conversem. Se hoje nossa base de dados não está limpa, vamos identificar como fazer uma limpeza, um tratamento e como fazer que todos os dados que forem coletados a partir de agora, eles de fato já sejam coletados de maneira mais organizada. Vamos ter um alinhamento mais claro com o nosso time com relação aos objetivos. Vamos focar de fato no cliente e não na empresa. Enfim, e vamos focar em retenção, só para finalizar, em retenção e em lealdade e não só em aquisição. Acho que assim é um bom ponto de partida para que a gente consiga ter resultados bem promissores.
Deixa eu falar duas coisas. Gostei muito dessa palavra lealdade que você falou agora. Gosto muito dessa palavra. Né? Acho que bate muito com o que eu penso, assim. A gente precisa ser leal às nossas convicções, aos nossos amigos, a nossa família, sabe? A quem tá próximo da gente ajudando, Sim. as pessoas que colam com a gente. E vou dizer aqui, antecipar, que eu vou ficar com muita saudade desse quadro, porque o quanto eu aprendo previamente, assim, não tá no gibi, cara, não tá no gibi, assim. Então, eu tenho esse privilégio de primeiro ouvir você aqui e depois eu jogo isso pro mundo. Isso aqui precisa ser jogado pro mundo para as pessoas aprenderem, né? A gente tá falando, obviamente, do conteúdo voltado a negócios, mas isso serve, alarga-se para N coisas, né? O cara que é professor, está fazendo um trabalho dentro do Instagram, está promovendo um curso, ele está fazendo marketing, né? A gente não pode, não deve demonizar marketing. Eu falo muito isso lá no meu perfil do Instagram, né? A gente não precisa demonizar o marketing. O marketing nada mais é do que comunicação assertiva aplicada, cara. É linguística. Exatamente. Eu que fiz letras, é linguística aplicada a um fim. Qual é o fim? De você promover uma ideia, promover um produto que você está fazendo, cara. E aí deixa até a gente não deve demonizar marketing, principalmente se for um marketing bem feito. Porque quando é aquele marketing invasivo, onde você faz 10 ligações no dia de forma que você não concedeu seus dados, né? Existe muito isso. Não, vou comprar base de dados, vou comprar mailing para começar a fazer spam. Nada mais é do que spam, só que através de outros canais. Em vez de fazer com e-mail, se faz com WhatsApp, se faz. Então esse marketing é um invasivo que realmente não é legal. Você está tentando, né, fazer ali aquisições, enfim, que não está pertinente para o usuário naquele determinado momento. Mas um marketing bem feito e relevante é como você falou, não deve ser demonizado porque ele só vem para o bem. Muitas vezes a gente não tem, por exemplo, consciência de que precisa de determinado produto ou solução, acaba encontrando por conta de ações de marketing, e às vezes a gente não tem conhecimento de que determinada funcionalidade de um aplicativo que a gente utiliza no celular pode facilitar o nosso dia a dia, e o marketing vem para isso, né? Vem para agregar e trazer mais riqueza para o nosso dia a dia, mais facilidade também. Acho que super importante. E, novamente, agradecer pelas palavras. Uma honra, sempre à disposição. Também vou sentir falta desse quadro, mas quem sabe aí a gente não faz uma segunda temporada, hein? Porra, por que não? Por que não? Já fica aí a ideia, o gancho para as próximas. A gente né, trazer convidados tops aqui do ramo. Não sei, vamos pensar. Nós dois somos pessoas criativas. Eu não sei se tá no DNA, não quero nem colocar isso aqui nesse expor isso, né? Não sei, talvez esteja no DNA, talvez. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Ô, querido, eu quero dizer que chegamos ao fim do Growth no Auge de hoje, terceiro episódio. Este é um quadro do podcast Papo no Auge em parceria com a consultoria Playgrow, comandada pelo inenarrável Cadu de Souza. Sugiro fortemente que fiquem ligados no Growth no Auge. Né? No próximo tópico é a retenção de clientes. É um assunto que eu estou muito curioso para entender, né? Promessa de excelente conteúdo. Cadu, meu velho, gratidão mais uma vez por nos brindar com sua mente brilhante. Estamos escalando e quem quiser escalar com você, como lhe encontrar? Vamos embora, vamos escalar. Vamos lá. Saulo, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, por esse terceiro episódio. Espero que todo mundo goste. Fico no aguardo de feedbacks, né? Para que a gente possa até direcionar o próximo episódio, enfim, trazer algum tipo de esclarecimento que porventura não tenha ficado claro nesse terceiro episódio. E quem quiser me encontrar e continuar a conversa, o @ é Cadu de Souza, tanto no Instagram e no LinkedIn. Ou se quiser seguir o perfil da Playgrow, fique à vontade também. O site está aqui em cima e o @ é Playgrow Digital, lá no Instagram ou no LinkedIn. Vamos embora, vamos escalar. É isso aí, meu amigo. Vamos escalar. Nos vemos daqui a 15 dias com mais um Growth no Auge. Acompanhe a gente nos principais tocadores de podcast no YouTube. Abraços e let's growth. Valeu, Cadu. Obrigado, hein? Let's growth. Vamos embora.